Oiê, eu sou a Nahi do canal Suculovers da Nahi, um canal criado para você que é amante de cactos e suculentas. E no vídeo de hoje eu irei mostrar para vocês top 10 suculentas que são muito difíceis de cultivar no tempo aqui no meu jardim. Então fiquem ligadinhos que durante o vídeo eu vou falar dicas de como cultivá-las e mantê-las vivas. E cá estamos com as 10 suculentas mais difíceis de cultivar aqui no meu jardim. Lembrando que eu cultivo no tempo, embaixo de sol e de chuva, onda de calor, apenas com o sombrite de 50%, sem aquele plástico difusor. E vamos iniciar falando dela, a famosa Pedra da Lua, que muitos colecionadores e cultivadores têm na sua coleção. Essa daqui é uma suculenta bem gordinha, que tem bastante pruína, e por ela ser gordinha é o que dificulta conseguir cultivar ela no tempo, porque em épocas de muitas chuvas ela pode acontecer de melar. Tá vendo que as pétalas dela são bem gordinhas? Nessas pétalas elas acumulam muita água, então pense, ela já tem muita água por ser gordinha. Aí vem aqueles dias de muita chuva, a probabilidade de melar é bem grande. Outra que não tolera muita água é a Echeveria unguiculata. É uma suculenta que, a cada vez que chove, ela perde uma folhinha. Para vocês terem ideia, ela chegou aqui no tamanho de pote 11 bem cheio e atualmente ela está no tamanho de pote 9. Ano passado foi um ano bem atípico aqui na minha região, choveu bastante e a forma que eu vi para não perder ela foi tendo que trocar de vasinho, colocar uma camada de drenagem bem grande aqui no fundo e usar um substrato ultra drenável. Assim, ela parou um pouco de perder as folhas e suportou toda aquela chuva que teve ano passado. Agora que tá só sol e não chove aqui na minha região, ela começou a se desenvolver de novo. Então, atualmente ela tá muito bem, mas ela não tolera água, tá, gente? Ela se adapta muito bem ao sol pleno, igual também a Pedra da Lua. E a forma que eu consegui para cultivar elas aqui no tempo é dessa forma. Uma camada de drenagem bem bacana aqui embaixo, para não acumular água, substrato super drenável e sol, gente, não adianta, tem que ter sol. E agora vamos falar da queridinha Echeveria Beyoncé, uma planta aí que muita gente gosta, mas ao contrário dessas duas aqui, ela já não tolera sol muito forte, gente. Aqui eu cultivo embaixo de sol e de chuva, porém sol muito forte, quando eu digo acima de 33 graus. Aqui na minha cidade é normal fazer 33 graus. E em onda de calor tá fazendo em média aí 38 a 39 graus, com sensação até superior a 40 graus. E eu já tive uma outra ano passado na onda de calor, eu quase perdi ela. Eu consegui salvar, mas depois ela acabou perdendo o miolo. E agora eu tô conseguindo cultivar muito bem essa daqui. E a dica que eu dou pra ela, gente, além da camada de drenagem, né? Substrato drenável e tudo mais, é que assim, cultivar ela embaixo de sombrite e em épocas muito quentes, colocar outro sombrite. Então eu utilizo o sombrite 50% vermelho e acima de 33 graus eu já utilizo mais um sombrite de 50% também. Porque ela pega sol o dia inteiro, mas sol muito forte, a incidência solar diretamente nas folhinhas dela vai deixar ela capenga, tá, gente? Mais uma que já me deu trabalho aqui, que é a Gibiflora Aquila. Eu tenho essa desse tamanho e tenho uma maior que eu já comprei maior, tá, galera? Essa Gibiflora aqui, ela já me deu trabalho. Eu já tive uma que infelizmente veio a falecer e agora eu tô aprendendo a lidar com elas, mas como que eu faço para cultivar? Ela gosta de sol pleno, tá, gente? Mas tem que ser adaptado. Não adianta pegar e colocar a planta direto lá no sol, que a probabilidade de queimar é muito grande. Para vocês terem ideia, essa planta aqui ela já estava adaptada ao sol. Só que como tá tendo onda de calor e ela fica o dia inteiro no sol só com sombrite de 50%, ela acabou queimando umas pétalas, olha. Então aqui o que eu dou de dica para vocês em relação à Aquila? Camada de drenagem e também substrato levíssimo. Ela não é muito fã de muita água. Então pode ver que aqui eu tô há dias sem regar ela e ó, durinha. Só rega quando ela realmente apresentar sinais de desidratação. Não regue antes, porque ela para melar é muito fácil. Agora vamos falar das agavoides. Agavoides em geral, tá, pessoal? Eu peguei a agavoide Red Boy para representar as agavoides, mas eu quero dizer das agavoides em geral.
A agavoide eu considero uma planta mais chatinha, porque ela não gosta de sol muito forte, tá? Ela gosta de sol normal, mas ela não gosta de sol muito forte e nem de muita chuva, muita umidade. Então, assim, ela tem que estar equilibrada, balançada. Aqui no meu jardim, o que eu percebi, eu já perdi muitas agavoides ano passado, na época de onda de calor, porque, como eu disse, na onda de calor do ano passado, além de ter muito sol, tava tendo muita chuva. Então, eu me preparei para esse ano em relação às agavoides. Todas as minhas agavoides eu coloco em vasinho de barro, sem impermeabilização, tá? Eles não são impermeável. Então, é o cru, vasinho de barro cru e substrato drenável, muito leve, tá? Aí agora, assim, elas estão aguentando. Elas vão pedir um pouco mais de água, porque aqui no meu caso, né, como o clima tá muito seco, a umidade tá muito baixa, elas acabam me pedindo um pouco mais de água. Mas eu só rego conforme elas me pedem mesmo. E agora tem funcionado, tem dado certo, eu consigo manter vivas as minhas agavoides. Outra espécie que eu acho difícil de cultivar no tempo são as crássulas. Eu peguei aqui a crássula Garnet Lotus para falar e para representar as crássulas. Mas por quê? Crássulas, elas têm uma tendência a ter ferrugem, que é o fungo ferrugem. Principalmente em épocas de muita chuva. Então, se você tem crássulas e cultiva no tempo, uma dica que eu dou, se você conseguir regar sem encostar nas pétalas, é melhor. Porém, em épocas de chuva não tem o que fazer. Então, o que você faz? Dá uma olhada aí na previsão do tempo. Se você vê que vai chover, já passa um fungicida antes. Aqui, depois que eu comecei a fazer isso, tem dado muito certo. Então, a ferrugem em si não está dominando mais as minhas crássulas. Outra que sofre de ser cultivada no tempo, a Echeveria laui, uma planta muito linda, toda cheia de pruína. Para quem está iniciando o cultivo e está assistindo aqui o meu vídeo, a pruína é esse pozinho branco. E esse pozinho branco, gente, não tire, porque é o que protege a sua suculenta, tá? A Echeveria laui, ela é assim, ela não tolera muita chuva, gente, não tolera água. Infelizmente, ela vai sentir se ficar muitos dias nublados, tá? E a dica que eu dou para ela, quando começar em épocas de chuva, é a mesma coisa dessas duas aqui. Bastante drenagem no fundo, substrato drenável também e vasinho menor, tá, gente? Nunca coloque num vaso muito grande se você cultiva no tempo, porque vai demorar mais para secar o substrato e quanto mais tempo ela ficar úmida, mais ela vai melar as folhinhas de baixo, correndo risco até aí de melar a planta em si e você acaba perdendo uma planta tão linda como essa. Mais uma que tem a mesma linha de pensamento da laui. É uma planta que é bem gordinha, igual a pedra da lua, laui. E são plantas que também não gostam de muita água. Eu já perdi uma pequenininha dela por excesso de chuva. Mas agora que eu tô conseguindo manter devido ao vaso apertado. Você pode estar cultivando ela em vaso de barro, também vai dar super bom. Ou então cultivar em vasinho apertado, com bastante drenagem e substrato leve, tá, gente? Aí ela tem se dado muito bem. Ela tá meio amarelada, infelizmente, por conta do excesso de sol. Mas ela tá bem. Agora, vamos falar dessa querida aqui, que é a Echeveria Afterglow. Ela não é uma planta difícil em si, ela só é chata. Por que chata? Ela acaba fungando facilmente, sendo cultivada ao tempo. É uma planta que ela se desenvolve muito bem, ela pede um pouco mais de água do que as outras suculentas aqui no meu jardim. Então, eu normalmente gosto de cultivá-la em vaso um pouco maior. Ela cresce rápido, tá? Então, se você adubar ela, ela vai crescer lindamente aí no seu jardim. Eu já tive uma que consegui chegar numa cuia 23 bem cheia, porém, ela acabou fungando. Eu tive várias que fungaram aqui no meu clima. E agora, o que eu faço para não fungar mais? Então, chegou assim no tamanho de cuia 18, aqui ela tá no pote 15, tá? Chegou na cuia 18, eu, corto ela. Além dela me dar muitas mudinhas também no caule, eu consigo renovar as raízes e fazer com que ela não fungue, porque ela vai estar novinha em folha de novo. E por fim, as variegatas. Eu peguei aqui a Mocha variegata para representar todas as variegatas que eu tenho. É uma suculenta muito linda, por sinal. E por que eu acho as variegatas difícil cultivo no tempo? As variegatas são suculentas mais frágeis, por elas não ter tanta clorofila como as outras plantas. E a clorofila é o que faz a fotossíntese da sua planta. Então, sem a clorofila, ela vai ficar bem sensível ao sol. Ela vai seguir o mesmo esquema aqui da Beyoncé, tá, gente?
que também é uma planta variegata, por sinal. Aqui, como que eu faço para conseguir cultivar uma planta dessa sobre o sol extremo de Araraquara? Bom, eu cultivo ela no sol pleno, porém, embaixo do sombrite 50 e em épocas que faz superior a 33 graus, eu tenho esse sombrite que eu posso estar baixando e ela fica com 2 sombrites. Essa foi a forma que eu consegui fazer com que elas sobrevivam aqui no meu clima extremo e conseguir cultivar no tempo as minhas plantinhas. E esse foi o vídeo de hoje, então já deixa um like, também deixa nos comentários o que você achou. Se você não é um inscrito, já se inscreve no meu canal e se você gostou do conteúdo, compartilha com os seus amigos. Aproveita e já me segue lá no Instagram, que é @suculoversdanahi. Lá eu tô fazendo posts diários sobre as minhas plantinhas. É isso, muito obrigada para quem ficou até aqui. Até a próxima!